say the neon lights are bright on Broadway. Assim, ó, eu escrevi no NH a história da chave. E aí uma amiga leitora ligou me contando, se encorajou para me contar o seguinte. Ela estava no micro-ondas, na frente do micro-ondas, e lembrou, eu tenho que falar com a minha filha, deu um assunto, eu tenho que falar com ela. Ela foi nos números do micro-ondas para teclar o telefone da filha. Isso é caso de internação? Não, né? Ela estava muito, deu um susto nela, eu tenho que falar com a minha filha. Como ela viu os números, ela teve uma ação compulsiva de fazer ali mesmo para ganhar tempo, talvez. A senhora explica o que pode ser? Sim, assim, uma das questões bem importantes, né? Cada caso é um caso, a gente não entende ela um pouco de uma condição de história. 50 anos, por aí. Então, sim, a idade eu acho preocupada que... com isso. Então assim, esse é um caso que a gente não tem como trazer na íntegra, porque é importante saber toda a história, sempre a gente se diz, do paciente. Mas que nem eu acho que eu trago a tua chave num formato de cartão. Eu acho que ela lembrou da filha, deveria ser talvez um assunto muito relevante, e saiu digitando. E a pessoa se deu conta. Eu acho que é dentro disso, né? De uma condição de normalidade, mas sempre eu digo, cada caso é um caso, a gente não tem como buscar agora a condição dela, porque tem toda uma história, pode ter vários atributos, mas né? a repetição disso seria já indício. Essa é uma condição que tem que se cuidar, né? Então, se aconteceu uma vez e aquilo foi por algo de desatenção em um formato, mas a repetição, que é o que pode a gente complicar. sempre tem que buscar, mediante quando tem memórias muito repetitivas, né? A pessoa buscar, ao contrário, ser repetitivo na fala, não lembrar do que foi, que esses são uns indícios muito relevantes a condições da nossa memória muito de trabalho, que está muito relacionado um pouquinho a alguns pontos que a gente tem que avaliar, né? E cuidar. Agora, a gente comentou no primeiro bloco do programa que a população está envelhecendo, são dados do IBGE, então assim, a gente tem realmente uma população que está ficando mais velha, isso muito por causa da tecnologia, do avanço da medicina, né? Nós estamos conseguindo viver mais e com mais qualidade de vida, mas estamos sim vivendo mais, temos aí o que se espera de uma geração centenária. Dentro disso, as doenças também aparecem mais, né? O câncer, problemas cardíacos, AVC e o próprio Alzheimer. A minha pergunta para ti, enquanto neuropsicóloga, que tem muita experiência com esses pacientes e com as famílias, é justamente as famílias. Como que ficam essas famílias no momento, nesses processos de esquecimento contínuo dos seus entes queridos? Muito bem, Cris, tu falaste num ponto extremamente importante, que tu trouxe dados bem positivos, no sentido que se envelhece, automaticamente este cérebro, nessa condição de várias patologias, né, de doenças, tanto o câncer, o Alzheimer, e dentro dessa condição dos esquecimentos, temos fases, né? E essa é a busca, então, de poder hoje, em idades bem mais de 50 anos, que você falou dessa amiga, mediante a esses dados mais recentes, é o que nós poderíamos dizer que é a ponta do iceberg, né? E os estudos hoje, os mais de últimas gerações, e de buscando pontuamento, é esses que aparecem de 10 a 15 anos antes, né? Que são algumas buscas, algumas nuances que parece que negligencia, isso faz parte. Então, a condição dessa repetição, desse desconforto, a pessoa poder se dar conta, é o que a gente tem que olhar um pouco para estes dados. E, mediante isso, quando passa de uma fase leve e vai para uma fase mais moderada, onde acontece uma coisa muito importante, que o paciente começa a se tornar dependente desses familiares, e mediante desta dependência, perde uma condição humana, né, de independência e autonomia. E a partir disso, aquela pessoa rege pelos cuidados dos seus familiares e mediante isso gera vários atributos, né? Tanto de cuidados, quem vai cuidar, se essa família ainda tem condições de trabalho, poder ou não poder deixar sozinho, porque o que a gente fala é de atividades de vidas diárias. Isso quando
Nós entendemos de poder buscar uma via de avaliação. Isso é um dos atributos importantíssimos que nos ajuda a pensar nessa condição cognitiva, né? Se é déficit, por que tem um rebaixo? Onde a gente baliza? Que existe uma população brasileira onde tem um índice de idade e você corresponder a determinadas condições e tarefas. Mediante isso, as atividades de poder banhar-se sozinho, poder ver recados, informações, marquei um médico, eu acabo esquecendo, alguém me deu uma informação por telefone, tudo certo, chega lá, os familiares não relembra, a condição de dar troco, comprar suas coisas, são todas atividades que regem a possibilidade de eu ir e vir com autonomia. E mediante isso que eu perco isso, né? É uma condição até de dignidade, né? E esse é o cuidado que estes familiares precisam ter ao extremo de poder dar dignidade ao seu paciente, ao seu familiar, na verdade. E isso é o cuidado, é o carinho e muito amor, né? Só que isso faz parte do mundo contemporâneo, as famílias trabalham, as famílias são ativas. E como é que coordenar tudo isso? Vai ser um cuidador, vai por um local que é especializado e não é terceirizar. Eu sempre acho que tem pessoas que não querem se aproximar de alguns locais e lugares que trabalham até com uma população mais idosa, né? Mas às vezes são pessoas que têm um cuidado extremamente eficaz que vai deixar aquela pessoa segura. E isso ajuda na progressão e a diminuição um pouco até da forma da aceleração, né, do avanço dessa doença. Porque a ciência está aí com medicações, temos ressonância magnética e exames de alta performance, mas temos um manejo, que é o mais principal, que é o viver, é o conviver, o entender. E muitas coisas que eu acho muito bonito, que as famílias entendam, aceitam isso, primeiramente, mas às vezes é difícil essa aceitação, pensar, né, que o familiar esteja com alguma alteração, mas ao mesmo tempo poder dar esse carinho, esse holding que se diz, né, poder fazer o entendimento, e às vezes eles são a memória auxiliar. Está querendo contar uma coisa, não precisa não deixar falar, deixa falar, mas perdeu a palavra. Auxilia, mãe é isso, o pai é aquilo. Então, a pessoa, verdade, então tu dá rotas, que se chamaria semânticas, né? Da memória lá passada, quando estudou, ou como era na sua infância. E o que esse familiar consegue contribuir, ele auxilia para o bem-estar. E essa pessoa consegue se sentir plena, né? Lembrando de algumas coisas, se amenizar um pouco. E tem uma questão, doutora. Semana passada, um amigo meu, e isso não tem nada a ver com sinfonia, o sinfonia não é patrocinador disso aqui, eu quero me referir a todas as casas, tipo sinfonia, que cuidam da terceira idade, todas elas exercendo um papel importante. Ele me disse o seguinte: nós estamos muito felizes, faz meio ano agora, que a sogra desse meu amigo está no hotel. Então, aconteceu duas coisas. Ela ficou extremamente feliz, por quê? Porque essa convivência que é no sinfonia, podia ser em qualquer outro ambiente, eles têm assuntos em comum, elas conversam sobre vestido, sobre isso, sobre aquilo, papapá. Quem é que em casa tem paciência para estar falando com os pais? Na verdade, isso não existe. Tem exceções, mas de um modo geral, os horários não combinam, mas é evidente, o cara tem 78 anos. Às 7 da tarde ele quer dormir, aí o neto faz barulho, ele acha ruim. Então, ele disse assim: a minha sogra ela renasceu, porque ela vivia triste com a sensação de que ela estava atrapalhando a nossa vida. E estava, sem a intenção de fazer isso. São incompatíveis a agenda do casal jovem com filho pequeno e da pessoa que já viveu grande parte da vida. Então, ele disse: olha, Lera, eu quero dizer, pode falar aí pro pessoal. A minha sogra renasceu, ela chegou lá, quieta, arredia, cabisbaixa. Hoje é uma mulher alegre, feliz, tem um grupo lá, e elas jogam carta, e elas tocam violão, e elas conversam, e elas cantam. Credo. Então, e ele disse: nós estamos indo viajar pela primeira vez agora, completamente despreocupados, eles sabem que ela está num lugar seguro. Então, quero render essa homenagem, né, a essas instituições, a essas empresas, seja o que for, que tratam
da terceira idade, que proporcionam que as pessoas possam conviver, possam ter assuntos em comum, e isso é bastante importante, porque esse conflito dentro da casa, ele existe, ele é triste, mas ele existe. Eu falei para os meus filhos, só para encerrar, já falei para eles, há 40 anos eu escrevi no INH, quando eu fizer 80, se eu chegar em 80, tenho 69, falta 11, Deus o livre. Mas tá, Vai se chegar. eu chegar em 80, eu tenho uma ideia, pode ser que eu desista. Eu vou lá para os aparatos da série, eu quero morar lá num canto, lá no meio do mato, quieto, não vou xaropear ninguém, porque o que a gente ouve de verdade? É triste, mas a gente ouve. Aí esse fim de semana eu vou ficar com o vô. Eu fiquei com ele semana passada. Aí eu tenho irmão que não dá bola, tem outros que não querem saber, o outro mora no raio que eu parto, nunca vem. E aí o velho não pode pegar chuva, não pode pegar vento, não pode pegar sol. É muito demorado, tem que parar 4 vezes no caminho e fazer xixi, então ele se sente inconveniente. Ele tem uma sensação que eu prefiro não sentir. Mas eu te diria que existe algo diferenciado aí, porque aos bom, que boa 80 notícia. anos, né, e a gente vai poder até, existem documentários, existem estatísticas, e eu acho que é ao contrário, ao invés de você talvez ir se esconder lá e cada vez mais você vai despotencializar, Pode ser que encontrar outros propósitos você vai pra encontrar viver. outras Isso. possibilidades Pode e que ser. na verdade, e não é nenhum nem dois, né, Cris, que existem oitentões e noventões Sim, pode ser e os que leve uma centenários, junto. mas de uma condição ativa. E eu acredito muito isso, não somente pela via da ciência, mas que as pessoas estão tendo uma forma e um conceito diferenciado de viver. E é sobre isso agora que a gente vai comentar com vocês, que nessa quarta-feira a Daniela vai fazer o convite, tem um documentário no Teatro Fevale, às 19 horas, que fala sobre envelhecência, ou seja, nunca é tarde para se reinventar, para fazer o que nunca fez, para realizar os seus sonhos. Então, Daniela faz o convite nesses 2 minutinhos que faltam do nosso programa. Porque nós vamos dar o telefone, se prepare para nós. Próxima quarta-feira. Bom, então assim, na próxima quarta-feira, com muita satisfação e muita vontade de poder passar esse documentário aqui na região, mas onde pode abranger todas as pessoas de outras cidades, é o lançamento do projeto Ativamente. Eu acho que retrata muito o que a gente acabou de falar, né, referente ao que nós precisamos ativar a nossa mente. A gente tem a necessidade disso para poder o quê? Viver melhor, envelhecer melhor e buscar novas formas e processos, né? E isso vai ser feito na quarta-feira, às 19 horas. Um filme profissional. É, um documentário onde ele é colocado pelo o Gabriel, né, Martinez, e o nosso grupo, onde a gente criamos um grupo em comum, né, podendo entender que fala sobre esse projeto Ativamente, que é a Cristine Fuertes, faz parte dele, a Patrícia Scott, que é do Teatro Fevale, o Martin Henkel, o Dr. João Senha e eu. Então nós temos aí amigos e também parceiros, né, que nós queremos poder passar isso, porque o Envelhecência, ele traz um novo olhar e um formato diferenciado do que você acabou de dizer. Não é indo para o morro e ficar bem na pontinha no morro e mais escondido possível. Lá são uma inspiração de 6 vidas de personagens, onde cada um tem a sua resiliência, a sua forma de ver a vida, e eles são muito instigantes. Relevantemente, poderíamos dizer, para a minha área da neuropsicologia, ele instiga a se ativar sempre a mente, independente da idade que você vai ter. É gratuito. Gratuito, a inscrição necessita ser feita, né, pelo telefone. Eu corri lá para pegar o telefone para dizer o contato para vocês que quiserem se inscrever em horário comercial. Então, amanhã, das 9 até o meio-dia e da 1 às 18 horas, pode ligar no telefone 3271 1200. 32711200 é direto o telefone do Teatro Fevale para você se inscrever, inscreve a família toda e vai quarta-feira assistir o Envelhecência. Precisamos terminar. Muito obrigada, Daniela, pela presença aqui no programa. Obrigada, Aurélio Decker. Obrigado, foi um prazer receber. Para mim é um prazer. Isso aí. Então, Obrigada. terminamos por aqui? Eu encerro, então terminamos por aqui. Semana que vem tem mais Aurélio Decker, repórter, e Cristine Fergens também. Nos vemos na quarta-feira, quem for, quem não for, nos encontramos aqui na semana que vem. Tchau!